Então, a gente já fez todo o planejamento, toda a execução, aí já lemos os vários artigos, estudamos esses vários artigos, agora vamos começar a escrever, né? Como é que a gente escreve, o que que a gente escreve, como é que é esse último passo aí. Lembrando que o objetivo de toda a pesquisa bibliográfica, desse processo de revisão de literatura, identificar as pessoas, identificar os estilos de escrita das diversas áreas, identificar o estado do ofício, né? E identificar também oportunidades, que é o estado da arte. Então, nós estamos numa fase que é quais são essas oportunidades e como é que eu faço o registro delas no texto científico. Então, fiz toda a leitura, toda a organização, apresentei ali e tal. Qual foi a utilidade desse processo, por exemplo, de mapeamento, de revisão, que são os mais comuns? Então, eu poderia dizer para você o seguinte, ó, imagine a seguinte situação, né? Um mapeamento, né, que a maioria dos trabalhos usa a técnica X e pouquíssimos, ou nenhum trabalho usa a técnica Y. O que que isso significa? Vejam, o que que eu estou procurando? Oportunidades, indicações de tendências, saber onde que eu posso desenvolver minha pesquisa, que vai ser frutífera, né? Que vai ser inovação, novidade. Olha, aqui eu tenho duas situações bastante diferentes. Qual é a análise que eu posso fazer com uma situação como essa? Muita gente fazendo o X, pouca gente fazendo o Y. Bom, eu posso analisar que vou na direção da técnica Y, porque ninguém está fazendo, então tem uma perspectiva importante aqui de eu agregar valor, porque eu vou estar fazendo uma coisa que ninguém fez ou que poucos fizeram, então eu vou poder estar contribuindo naquele corpo de conhecimento que ainda está incipiente. Isso é uma possibilidade de eu analisar aquele dado da pesquisa bibliográfica. Mas eu posso também analisar o seguinte, bom, todo mundo está fazendo X, todo mundo, quando eu falo, uma boa parte dos pesquisadores está usando técnica X, então essa técnica está funcionando, está dando resultados promissores, a coisa provavelmente está evoluindo, esse corpo já está bem consolidado, eu provavelmente vou fazer alguma contribuição também dentro de uma tendência que muitos já estão adotando. Adotar o Y ali pode ser uma desvantagem, pode ser um risco, porque ninguém vai querer, está todo mundo fazendo para cá, porque alguém vai querer usar numa outra direção. Aí eu digo para vocês que as informações quantitativas, essas muitos estão usando, poucos estão usando, ela é apenas mais uma informação para você considerar na hora de decidir qual é a técnica, qual é a contribuição que você gostaria de fazer, que você enxerga como possível de fazer, que é a lacuna. A lacuna não é só por estar ausente, é por ser uma oportunidade de pesquisa. Então, o mais importante nesse processo não é aquele quantitativo, é o processo em si. Você amadureceu, você encontrou um monte de coisa, você começou a discernir as coisas, você começou a perceber o que é relevante, o que não é relevante, o que é interessante, o que é importante. Isso é que foi importante no processo, tá? Então, é a tua maturidade na área é que vai dizer, com mais a informação do quantitativo, qual é efetivamente a lacuna, qual é a tua contribuição. Então, você tem que contrastar isso com a aplicação que você está levando em consideração, com as métricas que você quer utilizar, que você pode utilizar, com os objetivos, recursos que você tem disponível. Com todas essas questões e mais aquele quantitativo, aí sim é que você tem a maturidade para indicar, em conversa também com o orientador, aqui eu tenho uma oportunidade de experimentar alguma coisa, alguma técnica, de alguma forma, que vai dar algum resultado relevante. Entenderam? Então, o resultado da revisão de literatura, ele não é automático, cristalino, ele não vai te dar, opa, é só fazer de olhos fechados. Não, todo o processo é importante, inclusive essa leitura que a gente viu ali, o processo de agregação, todo esse processo é maturidade, é informação que vai então te levar à capacidade de você
identificar o seu grau de ignorância na área. Ignorância, mais uma vez, da forma pura da palavra. O que eu não sei, que eu precisaria saber, que eu poderia saber, que eu venha a contribuir realmente para a área. E aí, então, eu vou escrever. Esse processo todo me trouxe um monte de informações, um monte de elementos para escrever. Eu posso escrever um artigo, especificamente, que aí vai ser um artigo secundário, um artigo de revisão, um artigo de mapeamento, que nós já falamos, até uma meta-análise, ou minimamente um capítulo da sua monografia. Muitos trabalhos de revisão não geram o artigo, mas todo mundo vai ter que escrever uma monografia. Então, eu vou ter que escrever um capítulo de monografia que mostra a revisão de literatura. Como é que eu escrevo esse capítulo de monografia? Usualmente, a revisão de literatura se encaixa no capítulo 3. Se cada momento do teu trabalho for um capítulo, ele vai se encaixar. O terceiro momento é o capítulo 3. Por que terceiro momento? Por que capítulo 3? Normalmente, a dissertação, ela tem o primeiro capítulo, que é a introdução. Você tem que apresentar a tua temática, apresentar o teu problema. Então, essa apresentação, minimamente, ela vem configurada no capítulo 1, que é capítulo da introdução. Olha, está aqui o meu problema. Basicamente, ali você vai dizer que ele é interessante, que ele é importante, que ele é atual, por exemplo. Uma, duas ou três dessas questões devem aparecer na introdução. Aí vem o capítulo 2. O que é o capítulo 2? Conceitos fundamentais que você precisa apresentar para o teu leitor, para mostrar que você teve um estudo que foi em largura, ou seja, você tem uma visão ampla da área e que você está apresentando ali vários conceitos que são importantes para que o leitor consiga entender o resto do trabalho, consiga entender a tua contribuição, consiga entender o teu artefato, a tua experimentação, enfim, o teu resto de texto. Isso é o capítulo 2, conceitos fundamentais. E o capítulo 3, o terceiro momento, é esse capítulo que tem a motivação de mostrar o levantamento de soluções assemelhadas, onde você vai dizer, basicamente, olha, eu não estou fazendo nada sozinho, eu não estou fazendo empirismo. Eu tenho uma temática interessante, importante, atual, e que não foi ainda tratada completamente. E eu preciso tratar aqui agora. Então, está aqui o que os outros fizeram e eu vou tratar esta parte. Então, veja como eu estou construindo o meu argumento aqui, né? Olha, está aqui um grande problema, eu preciso entender isso aqui, e ele não foi completamente tratado, e eu vou tratar, vou tentar solucionar ele. Aí o capítulo seguinte vai dizer, eu vou tratar desta forma. Aí vem uma proposição. Mas a motivação é isso, é dizer o que os outros já fizeram e que sobra para mim, vamos dizer assim, que sobra para que eu possa também estar contribuindo nesta área. Então, esses elementos ajudam também a identificar e justificar por que você vai ter o próximo capítulo, por que você vai propor alguma coisa, por que você vai apresentar uma outra solução. Olha, os outros fizeram desse jeito, mas não é o jeito que eu estou fazendo. Aquele cara aqui também fez assim, desse jeito, mas eu vou fazer um pouco diferente. Então, você vai dizer que os outros estão fazendo diferente do que você está fazendo. Essa é a grande mensagem que você deve deixar no capítulo 3. Eu estou fazendo uma coisa que é assemelhada com os outros, então é razoável, não estou fazendo coisas absurdas, e eles fizeram coisas que ainda precisam ser melhor tratadas, melhor exploradas. Essa é a mensagem. Se esta etapa, ao longo do teu projeto de pesquisa, se a etapa da construção da revisão de literatura for a primeira etapa da tua pesquisa, ela ajuda você a direcionar o que você vai construir lá nos conceitos fundamentais. Então, quando você constrói a revisão de literatura,
obviamente vão ser identificados, a gente comentou ali no começo, o estado do ofício. Agora eu posso construir o capítulo 2 trabalhando, apresentando, discutindo esses elementos do estado do ofício, que é justamente o capítulo de conceitos fundamentais. Mas quem adota essa estratégia de começar pela revisão vai poder usar esse elemento desta forma. Quem vai direto para os conceitos fundamentais, então, vai ter todo um estudo preliminar, direcionado provavelmente pelo orientador, porque já tem esse discernimento do que vai ser importante ou não para o contexto da dissertação. O que tem na revisão de literatura? Você vai basicamente tratar dos trabalhos relacionados. Parece brincadeira, mas é importantíssimo você ter isso claro. Você vai apresentar trabalhos relacionados. Que relação é essa? Ela tem que estar óbvia, ela tem que estar evidente, ela tem que ser discutida. Qual é a relação daquele trabalho? Não deixem para o leitor ler aquele capítulo e ele fazer a relação com o teu trabalho. Ele não vai fazer essa relação. Muito pelo contrário, ele vai ficar com aquela ideia. Por que esse trabalho está aqui? Qual é? Não estou conseguindo ver. Qual é a utilidade desse texto aqui? Então, não deixem o leitor fazer a relação dos trabalhos relacionados com o teu trabalho. Você tem que fazer essa relação. Através de quê? De mencionar classificações, colocar um comparando com o outro, fazendo enumerações e narrativas de contribuições, mostrando vantagens, desvantagens, fazendo comentários, etc. E assim, discutindo os trabalhos relacionados, com o foco de que eu tenho que relacioná-los. Estou enfatizando porque este é um erro crasso. Dá uma listagem de trabalhos ali e a gente fica... E agora? Qual é a relação? E aí entra um aspecto importante, que é o aspecto do alface. O que é o alface? Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Alface é um exemplo que o professor Gilson Volpato tem num vídeo do curso dele sobre metodologia da pesquisa, e ele coloca o seguinte exemplificação. Foram feitos vários experimentos com vários ratos. O primeiro rato estava na sua caixa quando se acendeu a luz, o rato correu para sua toca. Segundo rato estava por ali também, se acendeu a luz, ele correu para a toca. Terceiro rato estava comendo alface, se acendeu a luz, ele correu para a toca. Quarto rato estava por ali, se acendeu a luz, correu para a toca. Conclusão do experimento: quando se acende a luz, o rato corre para a sua toca. E a questão que fica é: qual é a contribuição do alface nesse experimento? Nenhuma. O alface ali foi um mero detalhe que não ajudou, nem contribuiu, nem atrapalhou nada. Então, tomem cuidado para não reportar aspectos que não têm repercussão científica. Então, a gente encontra assim, o João de tal fez um trabalho e tal, não sei o quê. A gente tem que pensar, é relevante mencionar a pessoa que fez? Será que o trabalho foi desenvolvido na universidade tal? A universidade em si, ela, do ponto de vista científico, ela está influenciando os dados? Ela pode estar ajudando, né? Teve a bolsa, teve o espaço, teve o programa de pesquisa, mas o fato de ter sido feito naquela universidade vai tirar dados diferentes se tivesse sido feito em outra universidade? A informação científica, ela tem que transcender. Então, na hora que você estiver relatando a informação científica, você tem que tirar esse alface. E todos os outros elementos, você tem que ter esse discernimento para relatar aquilo que impacta no resultado científico. Essa é a tua tarefa de manter o foco e tirar tudo que é alface no teu trabalho. Aí você já sabe, tem coisa aqui que não está agregando nada, não está contribuindo em nada, tá bom? Essa é a preocupação na escrita da revisão da literatura lá, o capítulo 3. E aí entra uma questão
uma discussão que muitos trazem para mim. Professor, eu vou dar o nome desse capítulo 3 de trabalhos relacionados ou estado da arte? Eu chamaria de trabalhos relacionados quando a gente tem a situação de ir fazer uma apresentação narrativa, explicativa do trabalho. Trabalho 1 faz desse jeito, faz assim, tal, não sei o quê. Eu vou narrar o que um determinado trabalho faz. Isso a gente se encontra normalmente dentro do contexto de um trabalho de conclusão de curso, de uma iniciação científica, ou até um lato sensu. São poucos trabalhos e me dá, então, essa oportunidade de fazer uma apresentação narrativa de cada um. Mas, para fazer isso, eu tenho que compensar indo um pouco mais a fundo, falando especificamente sobre o trabalho, o que ele fez. Eu tenho aqui um compromisso entre o quanto que eu falo, quantos trabalhos eu falo e o quanto que eu vou apresentar de texto sobre ele. Desta forma, então, eu estruturo o meu capítulo justamente por trabalho. Artigo 1 seria isso, artigo 2, artigo 3, assim por diante. Pelos trabalhos. E essa estruturação, ela vem, sugestão minha, para vocês considerarem, analisarem, como é que eu organizo? É por trabalho. E eu pego aquele que está menos relacionado, vocês vão perceber isso, tem alguns trabalhos que estão intimamente relacionados com o trabalho de vocês. E tem alguns que estão ali, não são tão relacionados, ou então a pesquisa não foi tão parecida com a de vocês. Então, organizem o texto daquele menos relacionado, que tem menos itens de associação com o de vocês. Aí depois vai trazendo trabalhos cada vez mais relacionados, até que o último trabalho que você venha a relatar seja aquele que eu falei, intimamente relacionado, fortemente relacionado com o trabalho de vocês. Por quê? Porque com essa estratégia, você vai apresentando ao leitor aspectos devagarzinho, aspectos importantes que são relevantes para a tua discussão, mas que você apresenta ele aos poucos. Então, você vai apresentar um aspecto. No segundo artigo, você já não precisa ser tão detalhado na apresentação daquele aspecto que você está analisando. Já pode ser um pouco mais direto. O primeiro já falou, o segundo tem também, provavelmente. Aí você já pode se dedicar a um segundo, um terceiro aspecto. Quando vier o terceiro artigo, você já fala mais superficialmente daqueles 3 primeiros e já pode falar um pouco mais de um quarto. E aí, então, você vai tendo artigos cada vez mais elaborados, mais próximos, mais discutidos, mas o leitor está sendo educado com os vários momentos de apresentação que você faz. Isso torna a tua escrita, que a gente chama de escrita fluida, ou leitura com fluidez, porque o leitor vai incorporando aquilo aos poucos, e isso vai ficando menos cansativo para ele. Também você pode ir apresentando, que complementa essa situação, 2 artigos estão bem relacionados contigo, apresente primeiro o menos detalhado e depois aquele mais detalhado, pelo mesmo motivo que você vai educando o teu leitor. Se acontecer de ter algum empate nesses aspectos, do menos atual, aquele mais antigo, para o mais atual. Para que fique na cabeça do teu leitor aquele artigo mais completo, mais atual e mais relacionado. Ele acabou de ler os trabalhos relacionados, ele está com um entendimento bem amplo de um trabalho muito semelhante ao teu. Aí tu vai discutir, olha, aquele trabalho ali não resolve o problema. Aí ele já espera aquela coisa. Então como é que nós vamos resolver isso? Opa, capítulo 4. Vamos resolver o problema com uma proposta e uma solução maravilhosa à proposta de vocês. Umas questõezinhas para vocês tentarem evitar não colocar essa apresentação de artigo usando o título do artigo. É importante que você coloque ali o que você enxergou naquele artigo, que é um título para indicar a contribuição daquele artigo. Isso sim é um bom título. Copiar o título, traduzir o título. Tá? Essa cópia não é uma boa estratégia e ela é redundante, porque se eu quiser saber o título do artigo, eu vou ver na lista de referências. Então,
ela não agrega, não traz novidade, não traz informação. Evitem isso. E, ao final, sugestão de você criar uma sessão de discussão para apresentar uma tabela comparativa desses vários trabalhos que você apresentou. Para isso, nessa tabela, você vai ter que usar o quê? Critérios relevantes e úteis. Gente, olha só que coisa interessante. Quem é que vai escolher quais são os critérios relevantes e quais são os critérios úteis? Você, com a sua perspicácia, com o seu discernimento, com a sua maturidade agora, você vai elencar esses critérios relevantes e úteis e você, então, vai poder ver, dentro de uma tabela, quem está contemplando o quê, e você pode apresentar de uma maneira bastante sintética. Olha como está essa área. Tá aqui os elementos, minimamente uma tabela comparativa ajuda até essa visão sintética da área. E ainda, você pode colocar, tá vendo que poucos estão atendendo essa questão aqui? Nós vamos atender. E aí o leitor fica com aquela expectativa do próximo capítulo. Opa, então vamos ver como isso vai ser feito. Alternativamente, a gente pode colocar como título da revisão de literatura o nome Estado da Arte, quando a gente realmente vai focar nas tendências e nas lacunas de conhecimento e não nas contribuições que foram feitas. Veja que são dois extremos da mesma linha. O que foi contribuído daqui, mas o que ainda está por vir. Então, o que está em contribuição? Eu posso ter uma outra contribuição. Tá, mas isso está longe ainda das possibilidades e lacunas existentes, todas as lacunas daquela linha de conhecimento. Isso pode ser tanto de forma narrativa quanto quantitativa. Então, pode ser discursivo, quanto posso apresentar números desse processo. Isso é usual quando nós estamos falando de estrito senso, mestrado e doutorado, que a gente vai se focar no conhecimento. Muitas vezes pode incluir, aí eu diria, deve incluir uma pesquisa sistemática. Hoje a pesquisa sistemática, dentro de um contexto do mestrado e doutorado, traz um embasamento muito bem aceito e que valoriza o texto da dissertação e da tese. Por quê? Porque é reprodutivo, é técnico, é mais um procedimento técnico utilizado dentro de um processo científico que é reprodutível e valorizado recentemente. Por causa disso, esse capítulo é organizado conforme a contribuição. Então, tem uma contribuição A e pode ter vários autores, vários artigos de autores completamente distintos, mas que, olha, tá vendo? Esse pessoal todinho aqui está indo nessa direção. Tem um outro conjunto de autores que estão indo nesta outra direção. Então, o que importa aqui é esta contribuição, essa direção que os trabalhos estão adotando. E aí eu vou poder perceber, tem essa aqui é melhor, vou adotá-la, ou então esta outra, ou então, opa, tem essa e essa, mas tem uma terceira que eu consigo identificar, então eu consigo perceber contribuições. Aqui, então, eu vou aglomerar vários trabalhos. Veja, então, a estrutura e o objetivo do estado da arte e a aplicabilidade do estado da arte depende do tipo de trabalho. Basicamente, trabalhos relacionados são os trabalhos monográficos ali de TCC, iniciação científica, lato sensu, e os trabalhos que realmente tentam focar no estado da arte, na inovação, na novidade, são de estrito sensu. Para resumir, o que o capítulo 3 deve responder? O que existe sobre o problema? O que se tem feito sobre isso recentemente? Quais as aplicações da técnica-alvo, se eu estou trabalhando com uma técnica específica, em outras áreas? Como é que isso tem sido aplicado em outras áreas? Ou o contrário, está aqui a aplicação dessa técnica em outras áreas, como é que eu trabalho isso dentro do meu contexto? Basicamente, ali a percepção que o Václavic traz, né? De técnica e área de aplicação. Técnica em várias áreas ou área com várias técnicas.
o que os trabalhos existentes diferem do que eu vou apresentar depois como proposta? Vocês têm que responder isso. Se o trabalho não concluiu isso lá no capítulo 3, o que eles têm e eu não tenho, não está claramente relacionado. Essa pergunta tem que ser respondida no capítulo 3. E, fundamentalmente, por que os trabalhos levantados não solucionam o problema que eu identifiquei lá no capítulo 1? Esses porquês são fundamentais. O que e por quê? Dica para terminar. Termine o capítulo 3 com uma sessão de discussão. É lá onde você vai poder discutir de maneira aberta ou fazendo aquela tabela que a gente comentou. É importante. E, efetivamente, tentem responder qual é a relação dos trabalhos que vocês identificaram com o seu trabalho. Se você fez o capítulo 3, e eu sugiro sempre escrever primeiro o capítulo 3, de qualquer forma, independente de qual é a sequência de desenvolvimento que você tomou, aí que vai ficar ressaltado e vai ficar mais fácil de você identificar o que você tem que escrever no capítulo 2, que são os conceitos fundamentais. Então, lá no capítulo 2, você tem que responder: o que eu preciso saber para ler o resto do texto? Quais são esses conceitos básicos necessários para o entendimento do resto do trabalho? O que eu vou educar o leitor para que ele entenda o próprio capítulo 3, que é o capítulo de trabalhos relacionados. Então, quando eu estou falando de trabalho relacionado, não pode cair de paraquedas um monte de técnica. Puxa, mas nunca ouvi falar disso. Alguma coisa tem que ter sido apresentada antes. E lá no capítulo 2, ajuda nessa visão do todo, ajuda nessa visão em largura, classificações, mostrar classificações existentes, tanto de aspectos metodológicos quanto tecnológicos e técnicos também. Tá? Ajuda a ter essa visão do todo, a visão do escopo do teu trabalho. Esse é o objetivo do capítulo 2. Então, falamos hoje capítulo 1, 2 e 3, mas vejam como o capítulo 3 dá um bom encaminhamento de como que deve escrever e o que deve estar escrito no capítulo 1, 2 e 3.